Você já teve a sensação de ser compreendido por uma marca antes mesmo de explicar o que você precisava? Ou já ficou frustrado ao ser atendido por um robô que não resolvia nada? Essas experiências, boas ou ruins, fazem parte do Customer Experience, ou experiência do cliente em bom português. E hoje, com o avanço da inteligência artificial, as possibilidades de transformar essa relação estão maiores do que nunca. Eu sou Daniel Sakamoto e neste episódio vamos entender como a IA está mudando o jeito como as empresas se relacionam com seus clientes, seja no atendimento, nas vendas, no pós-vendas ou na personalização de todas as interações. Gostou do tema? Então se prepare porque o episódio já vai começar. Varejo SA Podcast, episódio 192, o impacto e potencial de uso da inteligência artificial em Customer Experience. Este episódio tem o apoio do SPC Brasil, maior empresa brasileira de gestão e inteligência de dados. E para nos ajudar a entender melhor esse tema, convidamos hoje Tamares Parreira, Country Manager da Twilio no Brasil. Com mais de 30 anos de experiência em tecnologia e inovação, a Tamares é diretora da Twilio para o Brasil, sendo responsável pela expansão de parcerias tecnológicas de comunicação da empresa. Olá, Tamares, seja muito bem-vindo ao Varejo SA Podcast, tudo bem? Olá, Daniel, tudo bem? Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Olá, audiência. Obrigada, acho que você retratou bem, né? Qual é a nossa experiência como cliente na ponta quando interagimos com as grandes marcas. Eu sou a Tamares Parreira e, como você bem disse, eu estou há 3 décadas no mercado de tecnologia brasileiro e latino-americano, sempre representando empresas globais, americanas fundamentalmente, né, na minha carreira, e fazendo essa conexão entre as tendências globais de tecnologia através, né, das ferramentas de tecnologia e com as necessidades de negócio de Brasil e América Latina, transformando, né, essas empresas que já são globais com uma escala ainda mais global, considerando que o Brasil e a América Latina são territórios muito, muito estratégicos para todas elas. E acho que mais do que isso, eu falo de um DNA de conexão entre empresas B2B, né? Então, o meu principal papel para gerar escala e adoção dessas tendências de tecnologia nos últimos 30 anos, e isso mudou muito, a gente vai conseguir detalhar um pouco mais, de fato, a gente acaba ancorando a experiência e a habilidade de transformar e traduzir a necessidade do negócio para fazer a conexão com essas empresas globais. Então, eu sempre fui a ponte, né, o elo de traduzir para o mercado global o que é Brasil e América Latina, em contrapartida, para as empresas parceiras locais que queriam conectar suas soluções e ter uma potência de escala global, também fazer a tradução da necessidade global e de que forma eles conseguiriam dialogar com os mercados e as tendências, especialmente americanos, né, asiáticos e Europa. As Europa sempre tem muito mais similaridade com o nosso mercado do que, de fato, mesmo Estados Unidos. É muito interessante, uma trajetória realmente muito rica. E você hoje trabalha numa multinacional de comunicação, com muito foco em tecnologia. E nesses 30 anos você deve ter visto muita transformação, tanto em tecnologia como em comunicação. Como que você acha que foi essa evolução até os dias de hoje, assim, essa realidade que a gente está vivendo hoje? Ela foi se construindo ao longo do tempo, né? Tanto em tecnologia como em novas formas de comunicação. Ai, definitivamente, Daniel, aí toda a audiência, né, do varejo aí do nosso país, e eles são, acho que o termômetro mais real da comunicação, porque ele trabalha em grande escala, né, e é algo muito rápido, né, aquela percepção. Então, de fato, você está correto, Daniel. Esse mercado ele vem de uma série de ondas, né, ao longo do tempo, passa por infraestrutura. A gente antigamente era dono, né, do nosso servidor, mesmo que pequeno, no pequeno varejista, ele tinha lá o seu servidor rodando suas soluções para atendê-lo no dia a dia dos negócios. Vai para uma transformação a gente fala do cloud, do IA, né, da infraestrutura como serviço. Então, ser proprietário daquela máquina e depois daquele software, tudo isso se torna um serviço para que a empresa tivesse capacidade de focar, né, no seu core business, que a gente fala, no objetivo principal, que é vender, né, seus produtos ou serviços em escala para o varejo no Brasil. E a comunicação, ela veio acompanhando essa mudança também. Então, existiam ferramentas, né? A gente tinha a ferramenta física de enviar uma comunicação impressa para os clientes, né? Até hoje a gente tem para alguns mercados. E o Brasil, ele despontou, enfim,
é o segundo mercado e país de maior adoção do WhatsApp. Eu acho que quando vem a tecnologia e atravessa o nosso dia a dia, né, e a gente adota o WhatsApp, é a mesma pessoa, é o Daniel que está conversando com os familiares, com os amigos e está interagindo com as marcas. O Brasil conseguiu fazer isso de uma forma brutal, né? Então a gente tem uma comunicação em massa hoje através de WhatsApp, que é um dos canais. Mas a Twilio, ela é uma empresa que ela é jovem nesse mercado, se a gente olhar, ela se propôs a resolver o problema de comunicações do mundo há 16 anos atrás. E no Uhum. Brasil, a gente chegou aqui só há 5 anos. 5 anos de Brasil é pouco, né? Considerando o tamanho do nosso mercado e de onde a gente vem como, de fato, levando grandes referências para a CX, que é o que você comentou, a experiência do cliente. Então, acredito que a Twilio lá atrás, para Estados Unidos, ela nasce no Vale do Silício e são diretores de produto da AWS da Amazon, que é muito conhecida no varejo global, e Sim. eles dizem, puxa, tem muita interação aqui, eu quero resolver isso através de uma solução de plataforma de comunicação, eu quero ajudar o varejo em geral para que ele entenda qual é o melhor canal de comunicação, dependendo de qual é o ponto da jornada do cliente. Um e-mail às vezes pode resolver, a gente sabe que a comunicação por voz, a ligação é o canal de comunicação mais caro, né, quando você vai fazer a tua estratégia de investimento. O WhatsApp para a gente também é caro, ele é muito eficiente, mas ele tem um custo elevado. Tem o SMS, que os Estados Unidos eles acabaram se tornando líderes, e lá o mercado adotou SMS como comunicação, só que o nosso mercado aqui, SMS é mais para autenticação, né? A gente tem um esquema, na verdade, um ambiente de fraude muito grande no SMS. E tem o e-mail, por incrível que pareça, ainda tem 30% de e-mail para algumas campanhas que tem uma taxa de conversão muito boa no nosso país. Mas tem essas variáveis e eu acredito que a tecnologia veio para simplificar. É só um canal de comunicação, a gente tem que respeitar qual que a gente prefere. E eu posso fluir de um canal para o outro sem esquecer como foi a minha conversa anterior. Acho que aí vai muito bem no que você falou. A gente acaba se irritando quando tem uma IA que não foi bem desenhada para entender o contexto daquela conversa que começou às vezes no telefone, transborda para um WhatsApp e pode terminar na conversão via e-mail também. Você já trouxe para a gente aí uma grande variedade de canais de comunicação que existem hoje e que as pessoas realmente, cada perfil de consumidor utiliza um canal preferido. E você trouxe também a complexidade de interrelacionamento entre os canais. Acho que esse é o momento que a gente está vivendo hoje, né? Diversidade de canal e essa multicanalidade se relacionando. Eu queria pedir para você trazer um pouquinho sobre o que mudou nos últimos anos no relacionamento entre marcas e clientes e essa variedade de canais, como que ela atua nessa mudança do relacionamento das marcas com os clientes? Nossa, esse é um ponto nevrálgico para as marcas, né? A gente entende que as marcas que são as mais amadas e têm uma fidelidade maior e uma continuidade dos negócios e recorrência, que no final todos querem a recorrência, que o cliente continue recomendando e consumindo através daquela marca o produto ou serviço. O que a gente entende é, num primeiro momento, todos adotam aquele canal de comunicação. E foi o que aconteceu com o Brasil. É massivo a forma como a gente usa o segundo no mundo para o WhatsApp é algo muito expressivo, né? A Twilio é o Uhum. maior parceiro da Meta, então o maior volume de Meta de WhatsApp do mundo tem a parceria, né, com a nossa tecnologia. A Twilio é o que a gente chama de BSP, né, um provedor de soluções de comunicação que conecta a nossa inteligência de comunicação nesse canal que se chama WhatsApp, que é um deles, né? A gente também tem uma parceria global muito importante com o Google. Vem uma oferta nova de canal de comunicação, Daniel, que se chama RCS. Foi lançado ano passado nos Estados Unidos. No Brasil, a gente fez o lançamento em abril e ele vem com uma proposta de mais uma opção de canal de comunicação com os clientes. Então, primeiro, acho que passa por ferramentas, adoção da ferramenta. Acho que é uma primeira reação, porque ninguém quer ficar de fora. Mas depois disso, dependendo de como você enxerga isso, você pode fazer a alocação do seu budget de maneira incorreta, porque você não está respeitando os sinais do cliente na ponta, que ele gostaria de um outro canal de comunicação.
a insistência no mesmo canal muitas vezes causa o efeito contrário. E a nossa plataforma tem condições de dar esses dados e sinais para dizer, olha, você está exagerando na sua comunicação através desse canal para esse momento ou jornada do cliente. O recomendado, baseado nos mais de 335 mil clientes que a gente tem no mundo, e no Brasil, nesses 5 anos, já são 6 mil clientes que adotam a nossa tecnologia. O que a gente vê comparado ao passado por exemplo, Nubank, DASA, a gente tem clientes grandes, de uma volumetria muito grande, fazendo uso inteligente dos canais de comunicação, com uma camada de inteligência, e a gente vai para a inteligência artificial, que eu acho que ela mudou todo esse jogo, né, de comunicação. Eu só estava focado no canal, agora eu preciso escolher o melhor canal no melhor momento. Então, o tempo também é bem importante quando você aciona aquele canal de comunicação com o cliente. Fica bem evidente a complexidade desse trabalho de relacionar diversos canais com diferentes perfis de marcas e de clientes. E quando a gente fala de complexidade, atualmente logo vem a inteligência artificial como um bom caminho para resolver questões complexas. A gente tem ouvido cada dia mais a inteligência artificial avançar na solução de desafios que antes demoravam horas ou dias ou pareciam impossíveis, e a IA está aí para isso. No caso da comunicação entre marcas e clientes, com essa diversidade de canais, como que vocês têm usado a IA? E você acha que a gente já está utilizando em plena capacidade ou ainda tem muito mais para aplicar em IA? Você me desafia com essa pergunta, Daniel, e eu adoro. Principalmente porque eu também já vivi essas diferentes ondas em tecnologia e como isso afeta os negócios no nosso país aqui. É, Posso falar um pouco dentro de casa, né? Então, a gente também, se olha, a IA, ela vem para resolver coisas em grande escala, né? Para que você não tenha que alocar tantos recursos humanos que são muito valiosos, e a gente deve usar isso para uma capacidade, não de repetição, mas de pensar qual é o que ainda não foi inventado, aí a IA olha para trás e toma uma ação. A criatividade, ela vem, né, dos nossos recursos, para, de fato, trazer inovações que a máquina ainda não está enxergando. Então, dentro de casa, se eu olhar todos os leads que a gente recebe, clientes que se interessam em saber o que é Twilio, 95% hoje já são tratados por IA, é a ISA. Então, ela já tem essa capacidade em grande escala, pensando que a gente já atende mais de 335 mil clientes no mundo, e Estados Unidos, 80% da comunicação de SMS passa pela nossa plataforma. Se a gente olhar também tickets, né? Preciso abrir um chamado, 75% desses chamados também já são endereçados num primeiro momento com EIA. E também a gente tem muito, dentro dos dados dessa base grande de clientes, 75% de redução no tempo de resposta. De novo, a gente volta para aquela questão do tempo, dar uma resposta adequada no tempo que o cliente espera é muito mais valioso do que você ter toda uma jornada desenhada e não atender a expectativa no tempo que o cliente espera, né? Então, a IA traz eu acho que esse avanço de escala e de qualidade na escala. Ela foi bem adotada no início, nós somos também o maior parceiro da OpenAI no mundo, e agora a gente lançou no nosso evento Signal aqui do Brasil, que é o maior evento da Twilio no mundo, uma parceria que vem agora um apoio da Microsoft para a gente construir novas soluções corporativas, olhando IA, né, o OpenAI, a IA generativa, conversando com a nossa IA. A gente já tem uma IA que está sendo treinada há 16 anos, e ela vem agora trazer qual os dados de comportamento de vários segmentos, né, nós que trabalhamos comunicação, com dados de perspectiva de fora, do mercado, que todos, né, ela é aberta, então está todo mundo alimentando essa perspectiva através do OpenAI, que também se integra com a nossa solução para trocar informações. É, Claro, sempre preservando, né, a identidade e toda a questão de proteção de dados. Essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados é fundamental em tempos de IA, em que a gente tem colocado muita informação e tem interagido muito de maneira digital. É importante sempre ressaltar, né, essas empresas de tecnologia que estão oferecendo soluções com IA aplicada, elas devem se resguardar muito bem, porque os lojistas, de maneira geral, precisam dessa segurança. Mas eu queria ver de você qual que é a sua opinião sobre o grau de digitalização do varejo brasileiro. A gente sabe que durante a pandemia houve um incremento enorme no consumo online, na demanda Uhum. por atendimento online.
e nisso houve sim ali um boom de digitalização no varejo. Mas, na opinião de vocês, que precisam interagir com essas empresas e precisam que elas estejam com um grau de digitalização mais avançado, como que você avalia? Que já estamos num bom nível ou ainda tem muito espaço para o varejo se digitalizar ainda e aumentar ainda mais as oportunidades de negócio para vocês? Eu vejo assim, o varejo ele sai na frente, ele quer adotar porque é uma questão de para né, alguns mercados dentro do varejo, até de uma sobrevivência daquela companhia, ela precisa adotar aquilo, porque senão, né, o mercado é voraz e ele vem e existe uma consolidação desse mercado no varejo. Mas sim, eu acho que o nosso mercado ele adota a tecnologia hoje de uma maneira um pouco fragmentada. Eu quero aquela inovação, eu quero IA, eu quero inteligência artificial, eu já vou adotar. Talvez o que a gente ainda tem um espaço para melhoria é de olhar isso de uma maneira mais estratégica. Por que eu estou adotando aquela tecnologia? Qual é o nível de maturidade da minha empresa, né, com relação à tecnologia? Porque são tamanhos diferentes de companhia e nível de adoção de tecnologia diferente. Não tem uma solução que vai servir para todo mundo. Então, esse olhar criterioso, né, do dono do varejista, e ele sabe muito bem onde dói, onde é que o seu PNL aperta, onde a margem que já é estrangulada e apertada precisa de um pouco de fôlego, fazer uma estruturação desses investimentos e não reinvestir, porque também tem muita proposta no nosso mercado de troca de tecnologia. Muitas vezes a gente precisa aproveitar o investimento que já foi feito e usar de uma maneira mais inteligente, trazendo às vezes só uma camada de inteligência para começar a ler esses dados. Claro, primeiro eu preciso entender se o que eu estou coletando de dados está correto e está bem guardado e estruturado. Esse, para mim, é o primeiro passo. Depois eu vou falar em tecnologia, porque se eu não sei, né, que o Daniel, que entrou no meu website, ou entrou numa loja física, fez uma compra, teve um retorno, teve um problema no cartão, eu preciso guardar essa informação sobre o Daniel. E se isso está totalmente fragmentado, eu não vou conseguir te entregar uma experiência melhor ou até uma oferta, né, olhando essa sua tendência de comportamento, em poder te recompensar, criar um programa de fidelidade. Então, acho que mais do que a tecnologia, o varejo conhece bem, né, as suas dores, ter bastante critério na hora de aproveitar os investimentos que já foram feitos, e não são poucos, a gente sabe, e isso, né, afeta bastante o desempenho operacional e financeiro dessas empresas, mas a tecnologia é uma grande aliada quando você entende que a integração do que já foi feito e mais uma camadinha de visão de futuro, a gente fala de trazer o futuro para dentro, pode ajudá-los a tomar melhores decisões de negócios, sim, porque a IA vai trazer predição, e essa predição ela é muito importante na linha do tempo, principalmente quando eles estão, né, numa concorrência dura aí entre marcas. Ótimas considerações. Eu acho que para quem está nos ouvindo aí, uma palavra-chave que a Tamares trouxe é a questão do uso da tecnologia e da IA com base numa estratégia. Você tem que primeiro elaborar essa estratégia, primeiro fazer uma análise de onde a IA pode potencializar suas operações, e organizar essa implementação. Não basta você simplesmente achar que está todo mundo usando, você tem que usar e sair correndo atrás de aplicar alguma coisa se você não desenvolver uma boa estratégia. E aí, para isso, Uhum, existem várias empresas, parceiros, maneiras de você desenvolver a sua estratégia de adoção de tecnologia e inteligência artificial. Agora, uhum. Tamares, tem um outro ponto que eu escuto muito aqui nas entrevistas, que tem a ver com a cultura. O quanto que a cultura do dono ou do principal gestor tem papel relevante para que aquela empresa consiga ter um pensamento mais integrado em termos de adoção em tecnologia. Você deve sentir um pouco isso na pele no dia a dia, não? A gente sente sim. Mas, de novo, por incrível que pareça, o nosso mercado, ele é ávido por adoção de tecnologia. Então, a gente vê permeado essa cultura do dono, que ele quer ter o controle, mas, por outro lado, também, ele já fez, e independente da vontade, porque é o cliente que, no final, que demanda isso, boa parte dos negócios já estão sendo, né, os pequenos e médios, principalmente, sendo geridos todo o fluxo de vendas pelo WhatsApp. Então, isso já está acontecendo, até independente da vontade ou da cultura, né, organizacional que vem do dono. E aí, na verdade, é não lutar contra essa onda de tecnologia, mas se adaptar a ela, e é o que você falou.
eles não vão ter, não se sinta sozinho e solitário nesse lugar de ter que entender tudo e tomar a decisão sobre tudo, porque, nossa, eu estou colocando o meu negócio em risco. O nosso mercado também tem muito bons parceiros de serviço. A Twilio também tem uma rede de parceiros que nos apoia a traduzir o que é essa tecnologia para a realidade de negócios, e também buscar, a gente, nos últimos 16 anos e 5 de Brasil, a gente gera relatórios anuais. A gente acabou de lançar um relatório que fala sobre o nosso mercado, sobre esses 6.500 empresas, foi um espectro um pouco menor de clientes, mas ali eles já falam, né, qual que é a tendência do nosso mercado no Brasil? Aí eu já posso trazer né, também lance mão de consumir essas informações de quem lida com uma quantidade grande de clientes do segmento. 96% desses clientes querem adoção de IA. Então, para melhorar a sua interação com os clientes, ou para alocar corretamente quais são os recursos que de fato vou colocar ali no olho, ou numa loja física, ou num atendimento humano por contact center, né? A gente vai de uma ponta a outra. Por exemplo, e também eles têm 56% dessas marcas do nosso país entende que a IA vai ajudar a personalizar essa jornada de experiência. E sim, ela pode fazer isso, de novo, se estiver ancorado em bons dados ou dados. Então, se eu pudesse dar uma dica aí, ou fazer uma provocação, busque um parceiro para te ajudar a entender se esses dados estão sendo coletados da forma correta. Porque até o silêncio num contact center significa alguma coisa. E eu posso interpretar esse silêncio como, puxa, ele está pensando para tomar uma decisão positiva de comprar ou renovar o serviço ou produto, e não. Dependendo do que aconteceu antes, esse silêncio pode dizer, eu estou acabando a minha relação com você. Então, entenda que até o silêncio, quando eu me relaciono com o cliente, seja por contact center, por WhatsApp, isso entra um pouco da nossas IA sendo treinadas para entender esse é algo muito sutil, né, do comportamento humano e que nós latinos também somos muito indiretos. A gente fala sim, obrigado e cancela o serviço no momento seguinte. Então, ter essa habilidade também de entender o nosso segmento e na hora que vierem esses dados, a gente, como dono do varejo, conseguir ler e falar, não, essa quantidade de clientes que estão, não me respondem, por exemplo, significa que não está boa a experiência, eu vou ter um churn de sei lá, 5% da minha base de clientes. Isso também acho que é um dado importante e veio da Twilio ouvindo os clientes que estão usando a nossa tecnologia ou esperam adotar mais tecnologia que inclua IA. É muito interessante você trazer aí a importância dos dados para que a IA tenha realmente mais potencial. Antes da gente falar tanto de IA, como eu tenho falado aqui nos últimos meses, o que a gente mais falava era a importância dos dados para o varejo. Dados foi durante muito tempo o assunto mais importante quando a gente falava assim do momento de transformação digital do varejo e na questão da maturidade digital das empresas brasileiras. Hoje a gente está falando de IA, mas a gente já falou de dados antes e não existe uma IA Uhum, capaz de navegar com todo o seu potencial se você não tiver organizado os seus dados. Então, é uma conversa que se complementa. Em termos de uhum. maturidade digital, como é que vocês aí da Twilio enxergam o Brasil? Já que vocês são uma empresa que atua no mundo inteiro, vocês têm clientes em praticamente todos os continentes, vocês conseguem ter ali um panorama de como está o Brasil nessa escala de maturidade digital para o varejo? A gente vê o varejo de várias perspectivas e até o banco para o varejo, que também trata uma quantidade grande de clientes. E quando a gente olha, sim, a Twilio ainda não está tão forte no varejo para o país, porque nós estamos chegando aqui ajudando essas companhias a, a, a adotarem a nossa tecnologia, mas quando a gente olha globalmente o varejo, né, tem grandes, até a Shopee, Shopify, na verdade, são grandes varejistas de e-commerce que usam a nossa tecnologia para fazer essa interação e conversão com clientes. O Brasil, ele, como eu digo, ele tem uma tendência de adoção muito alta, não quer dizer que ele adote na linha do tempo na mesma velocidade que outros mercados. Mas sim, quando a gente tem um banco digital como o Nubank, que faz 100% da interação com seus clientes de maneira digital, isso pode ser aproveitado para uma jornada de varejo, porque a gente está falando, Uhum. né, de um para muitos, mas que esse um cliente se sinta muito
bem atendido e com uma experiência personalizada. Isso aí ajuda, né? Então você não precisa de uma equipe tão grande para poder suportar. Quando o varejo pensa, o varejo precisa e ele depende de escala para ser lucrativo, né? E ter sucesso. Então toda vez que a gente pensar em escala e como eu atendo e replico essa boa experiência em escala, vai passar por tecnologia. Acho que o nosso varejo ele já começou, claro, tem um espaço ainda que eu diria revisitar seus dados e revisitar o que já foi investido, para poder fazer uma integração dessa informação e a partir daí eu adotar mais tecnologia. Mas sim, a gente vê o Brasil numa rampa, né, que a gente fala de adoção de tecnologia, que está indo para aquele hype, né, está começando a pegar uma onda de adoção de tecnologia de comunicação, não só como, puxa, eu preciso disparar uma comunicação, eu tenho que fazer isso, mas por que eu estou fazendo isso? Por que eu invisto em SMS ou e-mail, ou num contact center, ou por que eu invisto em WhatsApp e todas as campanhas que eu coloco dentro disso? Nós somos, né, a gente já está em alguns projetos de piloto, de colocar, começa a conversa e o brasileiro manda muito áudio, em continuar essa conversa por voz dentro da mesma estrutura, né, da mesma conversa no WhatsApp. E a gente já evoluiu de continuar na mesma interface, começo por um e-mail, transbordo, dou um clique, vou para o WhatsApp, já clico, faço uma chamada, falo com alguém, volto, termino a minha jornada de compra ou de, né, finalização de um serviço, de um suporte. Então, eu já vejo o Brasil adotando isso em larga escala. Nós já somos, né, o novo canal que aconteceu do Google de RCS, que é ali entre um caminho de um SMS e um WhatsApp, mas vem como uma oferta de comunicação. O Brasil já é o maior de RCS no mundo. Então, sim, a gente adota em grande escala a tecnologia e acho que o varejo vem nessa sequência, sim. Ah, que bom. Um outro tema também que é muito recorrente aqui é da democratização do acesso à tecnologia. A tecnologia está ficando mais barata, mais acessível, permitindo que micro e pequenos e médios empresários adotem sistemas de ERP, CRM e até automatizações. No caso da IA, a gente pode dizer também que ela já está ganhando força de maneira mais democrática, tendo um acesso mais facilitado para pequenos e médios empresários? Seguramente, Daniel. E isso eu faço um convite para toda a audiência que está ouvindo a gente. De novo, trazendo a nossa perspectiva que lida com grandes marcas no mundo e no Brasil também, a gente tem aí por volta de umas 9 mil empresas já aqui, dentro desse estudo que a gente fez, que está construindo soluções, porque tem muitos clientes que são nativos digitais, os pequenos às vezes já nascem com essa tendência de tecnologia, então eles já, a gente tem aí pelo menos uns 9 mil empresas no país que já estão construindo suas soluções já, usando como base o meu motor potente de tecnologia. A nossa tecnologia, ela começou nesse ambiente de desenvolvimento, né? Então, eu tenho aí 10 milhões de desenvolvedores no mundo que consomem, de alguma forma, algum serviço da minha tecnologia para construir as suas soluções dentro de casa, quando ele ainda não está pronto para adotar grandes soluções, enterprise, que talvez não caibam. Mas, à medida que ele evolui, pelo menos com a Twilio, ele vai continuar na mesma tecnologia, desde o momento em que ele tem um desenvolvedor ali, uma empresa pequena, e esse foi o caso, né? A gente acompanha do MEI que desde que ele era uma pequena empresa, por exemplo, Mercado Livre também, um cliente importante nosso, Quinto Andar, que é uma marca extremamente importante, né? E mudou muito, Creditas, eles já foram pequenas empresas no passado que começaram usando a nossa tecnologia, aportando um pouquinho de desenvolvimento com a equipe interna para criar a sua IA, porque muitas vezes é necessário, né, pela sua condição de tamanho de empresa, mas a gente vê isso. E aí a gente consegue acompanhar toda a jornada desse varejista nesse pequeno, né, e primeiro momento. Por outro lado, ele lança a mão de entender como é que os grandes fazem e como é que eu replico isso dentro da minha realidade, com menos recurso, mas mantendo a qualidade, e na hora que eu der aquele boom de escala, a tecnologia tem que estar pronta para te atender, porque senão você vai parar para resolver um problema de tecnologia que não foi pensado, porque a tecnologia que você adotou naquele momento em que ainda era um pequeno varejista, ela não foi dimensionada para o seu crescimento, e isso pode impedir o seu sucesso. Bom,
Queria que você desse aí um pouco dos caminhos para aquele empresário que considera que não usa ou que usa muito pouco ainda de tecnologia e de IA. Por onde ele deve começar, como ele deve enxergar essa oportunidade de uso. A gente volta naquele tema, né, Daniel, de fazer isso de maneira estratégica e conectar com as dores do negócio. De fato, e a gente pode afirmar, a equipe dele já usa IA no seu dia a dia de maneira individual. Acho que o primeiro passo seria identificar isso, primeiro, para tomar bastante cuidado quanto que informações estratégicas do seu negócio estão sendo colocadas e dispostas de maneira pública, porque o OpenAI é aberto, né? O próprio nome diz, é open, e tem muita gente acessando aquela informação. Mas sim, se ele começou dessa forma e a grande maioria que ainda não pensou sobre isso, o seu colaborador, né, a sua equipe já pensou e já está inserida nessa troca de informações com a IA, com o OpenAI principalmente, mas convocar, né, esses que já são os early adopters, os que já adotaram essa primeira tecnologia, e formar o que a gente chama de squad para aproveitar essas melhores experiências, gerar uma comunicação muito estratégica de não é impedir, porque é impossível fazer isso nos dias de hoje, mas você direcionar para o caminho, seja intencional, aproveite quem já está usando, e aí, à medida que você vai tendo orçamento e coloca isso no seu desenvolvimento estratégico como empresa, você vai agrupando experiências que você já tem dentro de casa. De novo, as grandes marcas no mundo lançam inovações para os seus clientes, não pensando dentro de casa, ele ouve o cliente, ele ouve o colaborador, então isso passa por uma escuta de capturar como é que está sendo o dia a dia desses seus colaboradores, usando o IA para resolver o problema do cliente na ponta. Isso é extremamente valioso e não custa muito, está muito próximo, dentro de casa, eu começaria por aí, antes de pensar numa estratégia muito grande de IA, de adoção, já está acontecendo, coleta essa informação, conecta com seus indicadores de negócio e à medida que o orçamento acontece, você vai fazendo isso de uma maneira mais estruturada, convocando parceiros de negócio, como a Twilio e outros, né, grandes players no mercado brasileiro que podem apoiá-los. Mas isso já está acontecendo, Daniel. Eu não acredito ainda que, olha, eu me arrisco a dizer que, de fato, todas as companhias de varejo nesse momento já usam IA de alguma forma, se não de maneira corporativa, individual, através dos seus colaboradores Eu ou parceiros concordo. de negócios. Desse ponto de vista aí, ou seus colaboradores ou seus parceiros de negócio estão usando IA. É uma questão de você entender como integrar, ter um olhar estratégico. Acho que a Tamares deu boas dicas aí. Um outro ponto que eu acho muito interessante a gente abordar é que a gente sabe que as grandes companhias investem muito no desenvolvimento de tecnologia, estão investindo muito em IA e chegando a novas funcionalidades. A interação da tecnologia com as pessoas está ficando cada vez mais fluida, a gente está vendo cada vez mais soluções em que a gente realmente é bem atendido pela tecnologia. E uma vez que as grandes empresas investiram muito para desenvolver esse tipo de solução, replicar depois em mais escala para os menores acaba ficando mais acessível. Então acho que cada um Uhum. tem o seu papel nessa cadeia, né? As grandes empresas são as precursoras, investem, desenvolvem grandes soluções e depois fica mais fácil de replicar isso para pequenos e médios, né, Tamares? E é isso mesmo. Quanto mais a gente adota, isso gera uma escala global que pressiona o custo para baixo e dá acesso a mais empresas. Então, sim, isso é uma verdade quando a gente olha em tecnologia, e eu estou absolutamente confortável em concordar com você, Daniel. Por outro lado, sim, nunca esqueça por que que você, como nasceu a sua empresa. É importante não se afastar disso, porque todo o resto que te afasta do objetivo principal, que é o seu produto, seu serviço, onde você quer chegar, se é um estado, uma cidade, o país ou a região América Latina, ou se você vai ter um e-commerce e vai vender isso para o mundo todo, é importante saber por que que a sua empresa nasceu e a tecnologia vai ser só um meio. A comunicação com o seu cliente também é um meio. Então, usar isso de maneira muito, eu acho, muito responsável para você não ser dragado por esse movimento de tecnologia e esquecer a natureza do seu negócio. Toda vez que você tentar se afastar muito disso, o seu negócio está em risco. Claro, tem companhias que são nativas digitais e ela já nasce como, né, com essa veia muito forte de tech.
até que já está dentro das companhias, a diferença é qual é o nível de adoção de cada uma delas, mas nunca esquecendo que na ponta tem um cliente que quer ser atendido, que espera uma resposta, e para cada tipo de empresa, e até o nosso país é um continente, a forma como a gente vai dar essa resposta para o cliente, ela importa, o como. E nem todas as tecnologias vão atender à necessidade e à expectativa dos clientes, especialmente se você quer ter uma cobertura nacional. A IA ajuda, hoje ela já tem ela chega até a nível de sotaque, quando principalmente que são os principais, né, os robôs aí de chamadas, e a IA também dentro das conversas, mas eu traria não subestime a sua capacidade de entender seu mercado e o seu cliente. É você que vai drivar o que a IA vai fazer para você e não o contrário. Bom, para vocês que estão nos ouvindo aí, a Tamares trouxe uma bela reflexão. Vou traduzir aqui de uma maneira bem mais objetiva. Assim, não adianta se empolgar com a tecnologia e se empolgar querendo aplicar a inteligência artificial em tudo, sem deixar de olhar a essência do seu negócio, a natureza da existência desse produto ou serviço que você oferece. A gente vê todo mundo usando e não é por isso que a gente tem que ir atrás, né? Acho que fica bem clara essa consideração aí da Tamares de que cada um tem a sua necessidade, cada um tem realmente o seu ponto ali onde dá para usar, onde não dá para usar. Não adianta ficar olhando para o lado e querendo trazer tudo para dentro de casa. Acho que não é esse o melhor caminho. E a Tamares trouxe isso de uma Uhum. maneira bem consistente aí para a gente absorver, né, entender um pouco desse processo. Bom, já encaminhando para a parte final da nossa conversa, Tamares, queria te pedir para nos mostrar, para nos dizer um pouquinho para onde estamos indo quando a gente fala de uso de inteligência artificial na relação da experiência do consumidor. O que vem pela frente que vocês, como empresa grande, global, de tecnologia, olhando para frente, já pode dizer assim, olha, em breve isso aqui vai estar no nosso dia a dia, fiquem atentos para esse tipo de evolução. Uhum. Eu acredito que é, as, olhe o que as grandes fazem, porque normalmente ele é grande porque ele toma algumas ações que são muito reiteradas e repetitivas. E os pequenos acabam continuando pequenos e médios porque deixam de tomar essas ações. E vai muito em cima do que você está colocando, Daniel. O que as grandes fazem que as tornam grandes e relevantes e ainda continuam crescendo num mercado extremamente competitivo que é o varejo. O que a gente vê eles de fato têm uma estruturação dessa esteira de todos os pontos de contato do cliente e a captura dessa informação de maneira, a gente fala que são os dados acionáveis. Em todo momento, qualquer contato de um cliente, ele gera um sinal, que é um dado. Você está apto a capturar essa informação e transformar ela de uma maneira inteligente, aí a IA vai ajudar e já ajuda muito, e aí quando você ganha escala, de novo a gente volta naquela questão do tempo de resposta para aquele cliente ou grupo de clientes. Quando eu sou uma empresa menor, a resposta para um cliente é um esforço. Quando eu tenho milhões de clientes, que a gente pega o caso de um Nubank, 110 milhões de clientes acessando aquela marca o tempo todo, a capacidade hoje de fazer, por exemplo, ele tem 1.900.000 onboardings de novos clientes, né, por ano, é muita coisa. Já tem 110 mil e está chegando. A capacidade de receber essa demanda, qualificar e endereçar para o canal correto, eu acho que essa é independente do segmento, vai ser a grande capacidade. Se você é pequeno, comece a pensar no momento que você tiver 100 milhões de clientes para atender, como que a tecnologia te ajuda. Ela te ajuda nessa rapidez de estruturar, endereçar e enviar para o canal de comunicação correto ou para a equipe correta para dar o devido atendimento. No final, a gente quer uma compra finalizada, renovada e que ele continue feliz e falando da sua marca para todos que eles encontrem pelo caminho. Muito bem, muito bem. E minha última pergunta: qual é o principal desafio hoje para avançar nessa digitalização e nessa adoção de ferramentas de inteligência artificial? Vocês enxergam hoje assim, o que impede a Twilio, por exemplo, de crescer ainda mais? Onde que a gente tem um entrave aí que a gente precisa considerar e buscar resolver? Eu acredito, e já foi pior no passado, Daniel, ele passa a gente fala, por capacitação de todos os profissionais que vão interagir com essas tecnologias. Toda vez que a gente tem uma nova tendência de tecnologia, o tema capacitação da sua equipe, dos profissionais do nosso país que consigam
dialogar e adotar essa tecnologia e traduzir isso para o dia a dia dos negócios, esse é o grande entrave. Né? Já foi pior, acho que hoje a gente democratiza mais, tem muita informação, os devs, não é à toa que a Twilio hoje atende mais de 10 milhões de desenvolvedores no mundo. Então, por quê? Porque a gente facilitou o acesso deles à nossa tecnologia. Primeiro é dar o acesso, apoiá-los nesses primeiros passos, né, com a nossa tecnologia ou qualquer tecnologia emergente, mas para mim eu reiteraria aí a capacitação da equipe, porque eu posso ter uma grande tecnologia, claro, o nosso papel também como provedores de tecnologia global é transformar isso o mais simples possível. Se eu tenho uma tecnologia que é muito complicada, de novo, estou desviando a atenção do meu foco principal, que é, né, ser um grande varejista, e estou muito orientado à tecnologia e estou perdendo energia para conseguir traduzir aquilo para a minha realidade. Então, se eu pudesse apontar aqui um dos grandes entraves, sim, é a mão de obra qualificada, a gente recebe muita gente de fora, mas também hoje com a digitalização e com tudo bastante remoto, a Twilio é uma empresa que trabalha, né, remotamente em todos os países, isso também ajuda a gente a trazer bons talentos que não precisam necessariamente estar fisicamente ali próximo da sua companhia e pode te ajudar com essa transformação digital, sim. Muito bom, muito bom. Gostei muito do nosso papo, Tamares. Obrigado aí por compartilhar com a gente sua experiência, sua visão de mercado. Queria pedir para você deixar uma mensagem final para o nosso ouvinte aí, que é lojista, empreendedor, que está no dia a dia buscando se manter atualizado, buscando implementar tecnologia, buscando melhorar a interação com seus clientes. Então, deixa uma mensagem final para a gente. Se quiser, pode deixar os seus contatos, da Twilio também, para quem quiser conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês. Não, bacana, Daniel. Obrigada. Fiquei muito feliz, falaria aqui por bastante tempo com vocês. E eu digo, o meu grande papel como brasileira é traduzir a nossa realidade para fora. E eu acredito que um país forte, ele passa por companhias fortes que têm profissionais fortes. E aí a gente passa pela capacitação. Então, eu fico feliz de liderar o país dentro de uma organização global. Para o varejista, não adianta, gente, todos os dias a gente interage com algum varejo e esse é inerente ao nosso dia a dia, então é muito pulsante, né, essa questão do varejo com nós aí, com a Tamares, com o Daniel como CPF na ponta. Não despreze a comunicação com o seu cliente, eu começaria por aí. Hoje a gente trata a comunicação como só uma ferramenta ou algo que eu uso de maneira natural, ela tem um valor incrível porque dentro dessa comunicação vem muitos dados e sinais desses clientes. Então, se eu puder deixar, independente do tamanho da companhia e do varejo, utilize a comunicação de maneira estratégica e os canais são, de novo, apenas canais, e é o cliente que vai te dar sinais de qual é o canal de preferência. Isso pode impactar aumentando conversão, aumentando o retorno do investimento, aumentando ou melhorando o teu churn e até melhorando a sua exposição e credibilidade e a sua reputação como marca. E aí a gente fala de NPS, para isso que vem o CX, né, para que a gente consiga também tangibilizar e colocar não virar escravo desse número, acho que não é esse o ponto, mas você considerar esses sinais que são convertidos em alguns dados e te dão uma ideia de como é que está a sua relação com seus clientes, não importa o tamanho da sua empresa. Muito bom, muito obrigado, viu? Foi ótima a nossa conversa, Tamares. Eu que agradeço. Muito Desculpe, bem, fiquei conversamos realmente hoje com... seca aqui, né? Realmente. Mas a gente tem conteúdo para um próximo episódio. Quando você estiver em Brasília, a gente marca presencialmente no nosso estúdio. Vai ser um prazer receber você lá. Tem sim, eu que agradeço e vai ser muito bom. A gente tem também detalhamento de muitos casos de usos de clientes no país e acho que isso vem. A gente tem um desafio importante que eu tenho como meta pessoal, um grande varejista adotando a nossa solução em escala, né? Hoje a gente tem o Magazine Luiza ainda fazendo uma pequena adoção da tecnologia, mas é minha meta aí pessoal e para o país colocar uma grande empresa de varejo para que ela influencie todo o mercado dos pequenos e médios, porque eles também podem ter acesso à nossa tecnologia. Ela é acessível a todas as companhias, independente do tamanho. Muito bem, conte com a gente para o que precisar e a gente mantém contato. Muito obrigado. Obrigada, gente. Uma boa tarde. Obrigada, Alex, Welton. Super obrigada. Muito bem, conversamos hoje com Tamares Parreira, Country Manager da Twilio no Brasil. E a gente fica por aqui. Se você gostou deste episódio, não deixe de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal para ser notificado quando o próximo programa for ao ar. Na semana que vem tem mais. Um abraço e boas vendas.
Este foi o Varejo SA Podcast. Se gostou, você também pode escutar os episódios anteriores no seu tocador de podcast preferido. Para conferir este e outros conteúdos de interesse do setor, acesse varejosa.org.br. E lembre-se de seguir a gente nas redes sociais. Nosso arroba é o Sistema CNDL. Já no YouTube, procure por CNDL Brasil para nos encontrar.